Boa noite, saúdo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite de vitória, noite de bênção, mais uma noite que estou, juntamente com você que vai estar aí nessa live, falando um pouquinho do amor de Jesus, buscando um pouquinho da presença santa, nessa quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, aqui em Vila Isabel, está chovendo. Aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que está aí o tempo aí na sua cidade, no seu estado, mas eu creio que também que seja chuva de bênção. E nesta noite, depois de ter ido manhã cedo para o monte, orado, clamado ao Senhor, dei uma boa descansada hoje na minha folga, dormi praticamente a tarde inteira, e aqui me levantei para falar um pouquinho daquilo que eu mais gosto, das Sagradas Escrituras. E eu espero que, através desse canal, o Espírito Santo venha falar o teu coração também, porque o Senhor Deus sempre tem algo a falar para mim e para você. E quando nós estamos com os ouvidos bem atentos, quando nós queremos ouvir o Senhor, o Espírito Santo nos ajuda para que nós possamos compreender qual é a finalidade que o Espírito Santo quer falar contigo e comigo. Meu nome é André Luiz, servo do Senhor. Estou sempre aqui agora usando esse canal para falar um pouquinho da palavra de Deus. Todos nós, precisamos do Deus vivo. Precisamos que o Senhor venha direcionar os nossos passos, que o Senhor venha direcionar os nossos caminhos. E eu creio que vai ser um momento aqui muito significativo, onde o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Vamos orar? Estou aqui sem internet, estou usando aqui o meu notebook, mas meu Wi-Fi não está chegando aqui no meu notebook. Então vou usar aqui o meu celular e com certeza o Senhor Jesus falará poderosamente ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, nesta noite queremos lhe agradecer por o Senhor ter permitido nós chegarmos aqui, Senhor. Eu digo nós porque tem várias pessoas que do outro lado da telinha também vão estar assistindo ou vão assistir, meu Pai, essa programação que foi agendada pelo Senhor aí no céu e direcionada aqui na terra, Senhor. Espírito Santo, nos conduza diante da Tua palavra. Cerca esse ambiente nesse momento com a Tua glória, Senhor. Repreenda toda ação, toda retaliação do nosso adversário, da nossa alma, contra esse exato momento que estaremos falando de Ti. Porque aqui, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a majestade pertence somente a Ti, ó Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, que o Senhor venha visitar cada um nesse momento, nas suas casas, no seu trabalho, aonde eles estiver, Senhor. Que o Senhor venha entrar com libertação, transformação, com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Que haja salvação nesse dia. Que haja uma liberação de glória. Que haja uma liberação de bênçãos na vida de todos. Para que o teu nome, Senhor Jesus, ele venha a ser glorificado. Amém. Amém. Amado, que o Senhor Jesus venha estar falando. Ô, Patrícia, muito obrigado. Você mandar um distintivo para mim, tá? Que Deus já te abençoe, Patrícia, em nome de Jesus. Patrícia é minha amiga aqui de infância. Também minha vizinha, né? Que Deus te abençoe, Patrícia. Também abençoe o Marcelo. Vamos falar aqui agora um pouquinho da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 5. Eu vou ler do versículo 17 em diante. Amém? E está escrito assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja,
e lançaram na mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinava. Chegando, porém, o sumo sacerdote, o que estava com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que lá os trouxesse. Mas, tendo de lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe dizendo: eis, os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo, ensina o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressadamente que não ensinasse nesse nome? Eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sorte sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. E Deus, com sua destra, elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós também, o Espírito Santo, que Deus lhe deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Quero pedir desculpa, porque tem alguém aqui fazendo uma obra, está usando uma maquita, né? A esta hora, talvez possa estar saindo o som da maquita aí na filmagem, tá bom? Vamos lá. E ouvindo eles, isto enfurecia e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Kelly, que Deus abençoe a todos que estão aqui entrando. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? 35. E disse-lhe: homens israelitas, acautelai-vos a respeito que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou Teudas, dizendo-se alguém, e a este ajuntou o número de alguns 400 homens, o qual foi morto,
e todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. E depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Agora digo-vos, dai mão a estes homens, deixai-vos, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça sede também achado combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus. E os deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo, nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amados, que palavra mais uma vez, né? Gloriosa da parte do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesta noite nós estamos vendo um movimento de fé. Nós estamos vendo também homens que se encheram de inveja por causa dessa manifestação de fé, ou seja, provocado pelos apóstolos. E como os apóstolos eles eram muito usados pelo Senhor, então perturbou-se de tal maneira as pessoas, os líderes do Sinédrio, ao ponto de encarcerá-los, né? A inveja daqueles homens religiosos nutria pelos apóstolos, era mesmo que sentia pelo Senhor Jesus. Por quê, irmão André? Porque quando o Senhor Jesus surgiu ali naquela época, em carne, através do seu ensinamento, através dos sinais, prodígios, maravilhas que o Senhor Jesus fazia, esses mesmos do Sinédrio, esses fariseus, esses líderes religiosos, eles tinham uma inveja tremenda do Senhor Jesus. Por quê? Eles ensinavam aquelas práticas religiosas, eles ensinavam sobre a lei e eles não praticavam. E eles não faziam sinais, eles não faziam maravilha, eles não faziam prodígio. Não havia nenhum sinal de poder no ensinamento deles, ou seja, era uma religião vazia, cheia de ritos, cheia de doutrina, cheia de regra, cheia disso, cheia de não daquilo, mas que não trazia resultado algum na vida dos ouvintes. E quando surgiu o Senhor Jesus Cristo, trazendo a mensagem do Evangelho, trazendo a palavra de libertação, de salvação, de cura, de transformação, aquela multidão que afluía para vir até Jesus. As pessoas saíam de outras cidades, até mesmo de outros países. Eles vinham a caravana para se encontrar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus curava a todos, libertava de demônios, de opressões satânicas. O Senhor Jesus curava aquelas pessoas da lepra. O Senhor Jesus curava aquelas pessoas das enfermidades, das moléstias. O Senhor Jesus fazia a multiplicação de pães, de peixe. O Senhor Jesus acalmava o mar, parava o vento, acalmava o mar, andava por cima do mar. O Senhor Jesus ressuscitava os mortos. E quando os fariseus, aqueles líderes religiosos dos sinédrios, viam aquilo, eles se corroíam de inveja, porque eles queriam ter aquele poder que o Senhor Jesus tinha. Eles queriam ter aquele poder que o Senhor Jesus tinha de atrair pessoas para si. Então, por causa da inveja, eles mataram o Senhor. E agora nós estamos vendo esses mesmos líderes religiosos, cheios de inveja, aprisionando os apóstolos, colocando eles presos, porque ele estava tentando parar aquele movimento, aquele avivamento que os apóstolos estavam acontecendo. Ou seja, eles preferiam ali
eles preferiam com aquele avivamento, porque era perigoso para eles, porque se continuasse indo nos avivamentos, indo nos cultos, nos encontros, eles fazia. E agora? O Senhor Jesus foi embora, morreu ali na cruz, ressuscitou. E agora chegam os seus discípulos, os seus apóstolos, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma ousadia, com a mesma unção que o Senhor Jesus tinha. Eles agora vão ter que parar esses caras aí. Porque se a gente não parar esses homens aí, eles vão deixar de ir lá no Sinédrio, eles vão deixar de ir no templo, eles vão deixar de fazer as práticas religiosas. Então é preferível parar com esse avivamento, é preferido a gente matar esses caras aí, deixar as pessoas doentes, deixar as pessoas oprimidas, deixar as pessoas nesse processo, mas eles indo para os nossos cultos, que são mortos, indo para um culto que não acontece nada. Era essa a preferência daquelas pessoas do Sinédrio. Ou seja, eles começaram a perseguir os discípulos. Eles começaram uma perseguição e a se curvar ao poder de Deus. Ou seja, quando eles viram que os discípulos faziam as mesmas coisas que o Senhor Jesus fazia, eles estavam ali naquela grande perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, eles fizeram o quê? Vamos prender esses camaradas. Vamos deixar eles na prisão, vamos bater neles, vamos maltratar eles e vamos calar a boca deles. Porque, infelizmente, as pessoas fazem isso com a gente também. Eles preferem amordaçar a nossa boca. As pessoas preferem fechar a nossa boca do que deixar a gente falar a verdade. Porque todas aquelas pessoas que vivem na mentira, quando se levanta alguém que fala a verdade, eles querem parar a verdade. Eles querem deixar a verdade muda. Eles querem sufocar a verdade. Eles querem aprisionar a verdade. Então foi isso que eles fizeram. Eles vão trancar Diácono Delei, que Deus abençoe, diácono. Missionária Valéria, Deus abençoe. Vou te convidar, se você quiser entrar aqui nessa live, seja bem-vinda, missionária Valéria. Amém? Então, o que acontece? Eles preferem, muitas das vezes, nos calar. Eles preferem, muitas das vezes, nos matar. Infelizmente, essas pessoas que tem aí pelo mundo não querem ver a verdade se manifestar. Ele não quer ver que as pessoas venham a ser curadas, ser libertas, ser transformadas. Eles preferem ver as pessoas sofrendo de ver que as pessoas estão sendo curadas. Então eles vão ali aprisionar os apóstolos. Eles vão ali prender os apóstolos. Eles vão ameaçar os apóstolos. Só que aquelas ameaças não eram capazes de deter o poder do Espírito Santo. Não adianta, Satanás, você querer parar um homem de Deus. Não adianta, capeta, você querer parar uma mulher de Deus. Tu pode botar ele na prisão, tu pode botar esse homem, essa mulher de Deus internada no hospital, mas não tem como deter o poder do Espírito Santo de Deus. Me faz lembrar que quando o profeta Eliseu ele morre, e eles lançam o corpo do profeta Eliseu numa cova rasa, porque estava havendo guerra naquela época contra os filisteus, diz a história que um soldado judeu foi morto. E eles pegam aquele corpo daquele homem morto e lançam na cova onde estavam os ossos do profeta Eliseu. E diz a palavra do Senhor que quando aqueles ossos tocaram, quando aquele corpo daquele homem morto tocou nos ossos do profeta Eliseu, que estava naquela cova, reviveu. Ou seja, até os ossos do profeta
ressuscita. Ou seja, não tem como querer parar o poder do Espírito Santo, não tem como parar os homens cheios do Espírito Santo. Não tem como tentar parar o homem que busca, que ora, que jejua. Não tem como parar a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que eles deteram aqueles apóstolos. E eles, na cabeça dele, eu posso conjecturar, eu posso assim imaginar que aqueles homens do Sinédrio diziam, agora acabou. Botando eles no cárcere, botando eles na prisão, não vai ter mais milagre. Botando eles na prisão, não vai ter mais cura. Botando eles na prisão, não vai ter mais sinais. Não vai ter mais prodígios. Eles, na cabeça deles humana, achavam que deter aqueles homens, cheios do Espírito obra. Só
Eles podem nos processar, pode nos levar um processo criminal, pode nos levar um processo na justiça. Se falarmos alguma palavra, eles acham que nós estamos perseguindo religião. Eles acham que se nós pregarmos aqui contra algumas opções sexuais, vão falar que nós somos homofóbicos. Se nós falarmos alguma coisa aqui concernente a algumas áreas, somos proibidos, podemos até ser levados ao cárcere, mas como Paulo aqui falou, como Pedro falou, o melhor, mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Eles querem nos calar. Infelizmente, o sistema mundano quer nos calar. Olha, se o senhor falar isso, o senhor vai ser preso, hein? Se o senhor falar isso, eu vou derrubar a sua rede social. Se o senhor falar sobre isso aqui, sobre isso ali, eu vou te calar. Vou tirar o senhor do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Kawaii, do Twitter, do X, aqui do TikTok. Eu vou te calar. Porque eles querem nos calar. Eles querem nos parar. Porque assim fizeram com os apóstolos naquela época. Eles não podiam falar do nome. Eles eram proibidos de falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a Bíblia diz que eles foram tirados para fora. E foram lá para o templo pregar. Quando aqueles enviados, cuidado pelos enviados do Satanás. E quando aqueles enviados chegaram até o cárcere para trazer a resposta, chegaram lá, encontraram o cárcere arrumado, mas só que o cárcere estava vazio. E eles voltaram assustados, dizendo, os policiais estão lá, os soldados estão lá, a corrente está lá, o cadeado está lá, está tudo trancado, só que os apóstolos não estão ali dentro. Ou seja, quando a gente abrimos, não achamos ninguém ali dentro. Claro, querido, claro, querida, é uma noite do livramento, é uma noite do sobrenatural. E o que Deus quer fazer na minha e na tua vida é o sobrenatural. Coisa que ninguém tem explicação. E pega aí essa senha aí. O que Deus quer fazer, né? O que Deus quer fazer não, pastor André. O que Deus vai fazer na tua vida é um sobrenatural. Ele vai abrir porta, ele vai abrir cadeado, porque aquele que fez cadeado tem a chave. Aquele que fez a porta tem a senha. E o anjo vai descer aí na tua casa hoje. O anjo vai descer aí no teu trabalho hoje, porque diz que o anjo desceu no local aonde aqueles homens estavam presos e abriu todas aquelas portas. Aleluia! E quando as pessoas achavam que eles estavam presos, eles estavam soltos. Enquanto as pessoas achavam, que você está preso, você vai estar soltando, irmão. Enquanto as pessoas achavam, acabou ele, acabou ela, agora não tem mais jeito para ele e para ela, vão tentar calar a tua voz, vão tentar colocar uma mordaça na tua boca. E quando eu me lembro de mordaça, vem logo uma imagem muito nítida. Aqui onde eu moro, tem um santuário ali, um certo lugar, e ali fizeram um santuário para a escrava Anastácia. E quando nós falamos da escrava Anastácia, aquela negra, né, que era escrava e que estava ali sendo torturada, os seus algozes, os seus senhores colocaram uma mordaça de ferro na sua boca para ela não falar. Impedir aquela mulher de falar. Era uma tortura. Sim, também nos anos atrás, os algozes, quando torturavam as pessoas, eles colocavam aquela
aquela mordaça. Então, muitas das vezes, eles pegavam o escravo e cortavam a língua dos escravos. Às vezes, a crueldade era tamanha que eles, além de cortar a língua, eles costuravam a boca dos seus escravos. Maldade. Para quê? Para eles não falar. O diabo quer parar, calar a nossa voz, mas só que ele esqueceu que hoje temos aqui uma redes sociais. Hoje nós temos a internet, que deu vozes para muitas pessoas, e vozes principalmente para nós, servos do Senhor, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisas, missionário. Hoje as redes sociais faz nós chegar até a tua casa, faz que a palavra de Deus chegue em outros países, chegue em outras cidades. É por isso que eles querem regulamentar as redes sociais. Hoje, eles querem regulamentar, eles querem fechar redes sociais. Mesma coisa que fizeram aqui com os apóstolos, fechar eles, trancar a boca deles, para ninguém ouvir a voz dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, eles ficaram perplexos acerca deles, do que viria a ser aquilo. Como assim? Eles prenderam os apóstolos num cárcere, bem guardado, bem seguro, ninguém nunca tinha fugido de lá. De manhã eles foram buscar os apóstolos dentro daquela prisão, e a prisão estava do jeito que eles deixaram trancado, com seus soldados, com seu segurança, com tudo ali no seu devido lugar, mas os apóstolos não estavam lá. Eles ficaram perplexos. O que seria aquilo? Vai acontecer isso na tua vida, gente. Pode anotar aí, dia 24 de setembro. Muitas pessoas vão ficar perplexas. Muitas pessoas vão ficar com o olhão arregalado, com a boca aberta, com cara de maluco, cara sem entender. Como é que aconteceu isso? Como é que ele saiu daquela situação? Como é que Deus recuperou? Como é que Deus salvou? Como é que Deus restituiu? Como é que ele conseguiu chegar naquele país? Como é que ele conseguiu chegar naquele cargo? Como é que aquele câncer sumiu do corpo? Como é que aquela doença desapareceu? Anarasube de Calabaio. Muitas pessoas vão ficar perplexas. Muitas pessoas vão ficar assim, de bobeira, sem saber como é que aconteceu aquilo com ele. Como é que ela conseguiu comprar aquele carro? Como é que ela conseguiu comprar aquele apartamento? Como é que ele conseguiu entrar naquela faculdade e passar na faculdade? Como é que ele conseguiu fazer mestrado e doutorado? Muitas pessoas vão ficar perplexa, sem saber o que aconteceu, como você conseguiu, nabrachando, cobinaraçaio, essa vitória, porque as pessoas querem ver você na pior. Pega assim aí, as pessoas não querem ver você bem, as pessoas não querem ver você felizes, as pessoas não querem ver você prosperando, a tua casa abençoada, as pessoas querem ver você chorando, mendigando, sofrendo, doente, ou até indo a óbito. Quando as pessoas que esperam a tua morte, aquelas pessoas que esperam a tua destruição, e vê que você está de boa, vê que você está curado, sarado, abençoado, próspero, eles ficam perplexos. É noite que Jesus vai deixar muitas pessoas que te conhecem, e principalmente os invejosos, principalmente aqueles que te caluniam, principalmente aquele que ponta o dedo. Isso aí é o safado, essa aí é pilantra, esse aí não vale nada. Na bracharavaio sérvia, muita gente vai ficar perplexa, muita gente vai ficar assim de bobeira.
bobeira. Como assim? Como é que aconteceu isso com ela? Como ela conseguiu sair daquela situação? Porque as pessoas já contam com a tua desgraça, as pessoas já contam com a tua derrota, as pessoas já contam com a sua tristeza, as pessoas já contam, eles já sabem, isso aí, ó, é mais uma que vai perder o marido, é mais uma que vai viver com um homem aqui, com outro homem ali, mais uma que não vai ser feliz. As pessoas já te colocam na lista negativa, mas quando ela souber, andabrachando cobenerefaciéria, que o anjo desceu aí na tua casa, que o anjo te livrou, que o anjo abriu as portas do cárcere para você sair, que não foi que os planos deles e delas foram frustrados, eles vão ficar decepcionados. Tem pessoa que vai chorar de raiva por ver que o anjo do Senhor te livrou dessa situação. Tem pessoa que, meu Deus do céu, vai até aumentar a pressão dela, porque ela não vai acreditar que você está aí nesse calabrachando cobinerefácia, que você está aí vivendo o melhor de Deus. As pessoas vão ficar perplexas, porque eles queriam ver aí na tua rede social, sabia? Que tem muitas pessoas que visitam minhas redes sociais, eles vivem me stalkeando. Tô coroa, mas eu tô aprendendo, eu gosto de palavra da internet. Eles vivem nos stalkeando. O que é stalkear, irmão André? Pessoa que fica fuçando as suas redes sociais. Eles não dão um like, eles não comentam, mas todo dia eles também visitam lá o teu status. Todo dia a pessoa vai lá no teu status, ou vai lá no Facebook, ainda mais se você deixar público lá, e vão lá para fuçar. Eles procuram, eles até fazem... Ai, meu Deus do céu, olha que revelação. Tem pessoa que faz conta falsa. Para não aparecer o nome dela, ele bota um nome fictício. Aí bota aquele nome fictício, aquele nome de mentira, para ficar fuçando as tuas redes sociais, para ficar te vigiando, para ver o que você está falando, o que tu está comendo, o que você está agindo, aonde você está indo, se você está na presença de Deus, se você desviou, se você faliu, se você se separou, se você divorciou, se você está desempregado. De calabará, sube de calabaio. Tem muitas pessoas que nos stalkeiam, que vivem, eu costumo dizer que essas pessoas são nossos fãs. Tem um montão de fã-clube meu, sabia? Pessoa que não gosta de mim, mas só vive me stalkeando. Pessoa que não me dá um bom dia, não me dá uma boa tarde, não me dá uma boa noite. Que não me compreenda, que não me saúda com a paz do Senhor ou com a graça e paz. Mas vive pesquisando as minhas redes sociais. Porque eles ficam querendo saber o que aconteceu com o pastor André Luiz Paulino. O que aconteceu com a igreja dele, a Assembleia de Deus, o ministério resgatando almas perdidas de ferida? Agora ele está falando que o ministério dele é palavras que edificam. Será que faliu aquela igreja? Será que o diabo destruiu mesmo? Será que acabou mesmo? Rabachel e Camaio é sério. Aí quando vê que agora eu estou falando que o ministério é palavra que edifica, e eles estão vendo que agora eu não fico falando pastor André, irmão André, eles ficam, o que aconteceu com ele? Irmão, tem muita gente que fica perplexa, tem muitas pessoas que ficam de bobeira, que muitas pessoas que pensam que eu vou morrer, que pensam que acabou a minha vida, pensam que eu estou na maior desgraça, que eu estou bebendo, fumando, cheirando mendigo. Tem pessoas que até falaram que eu ia virar mendigo, olha aí, anabrachando ré. Você mandou que mandarai, séria. Sabia que teve uma pastora que falou para minha esposa, a pastora Tamires, uma pastora falou para minha esposa, que é pastora, que eu viraria mendigo. Que Deus iria me botar na rua como mendigo. Que eu voltaria a fumar, cheirar e beber e traficar. Uma
Não é pastora, não. Quer não, não. Para mim não é pastora. Para mim é uma na blachura e calavai. Não posso nem falar o que eu penso dessa pessoa, porque ela pode me processar. Não é minha amiga aqui na rede social, mas sei lá, pode estar usando uma fotografia, pode estar usando um nome fictício para ver se eu estou falando dele, né? Ou dela, né? Porque tem pessoa que faz isso, irmão. Eles ficam perplexos. Não acabou. Ele não morreu. Ele está pregando. Ele está feliz, ele está trabalhando, ele está saudável. Eles ficam perplexos porque eles queriam ver a gente morto. Eles queriam ver a gente encarcerado. Eles queriam ver a gente calado. Eles queriam ver a gente mudo. Mas Deus não quer assim quer. Deus assim não permite. Vamos voltar para a palavra. Então chegaram lá e anunciaram: eis que os homens que encerraste na prisão estão de pé no templo. Avisa lá, Racalabará, Silbide Calabai. Avisa lá quem falou mal de mim. Avisa lá, pastor Elizabeth, quem falou mal da senhora. Avisa que eu estou de pé. Porque aqui, quando eles chegaram lá, aqueles homens que eles encerraram na prisão estão de pé no templo. Ei, avisa lá que o pastor André Luiz Paulino está de pé. Avisa lá que eu estou de pé. Na brachure que manturefácia. Na brabrachandarácia. Manda um abração aí pro povo Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que fica lá no complexo do Alemão, lá na fazendinha, perto da fábrica de pão Prus Vita, a igreja da pastora Elizabeth. Ela está indo para a igreja agora. Que Deus abençoe. Avisa lá, né, pastora Elizabeth? Avisa que eu estou de pé. Alabraio Estel, e avisa que a pastora Elizabeth está de pé. Ei, vão ficar. Como é que estão de pé? Eu prendi ele. Como é que eles estão de pé? Eu jejuei, eu orei. Como é que ele está de pé, que eu fiz um montão de fofoca com o nome dele? Eu espalhei um montão de coisa errada dele? E eles estão lá de pé, sim. Da brabachandarabarasai, ó. É terra. É na brachura e verefácia. Quando aqueles homens chegaram lá no templo, eles viram que aqueles homens que eles tinham aprisionado, ele estava de pé no templo. Tô no sistema, eu também tô, pastora. No sistema secreto, aleluia. Estou no secreto também, para a glória de Deus. Aleluia. Quando eles chegam no templo, estão lá aqueles homens em pé. Tem muita pessoa, caramba, ele está de pé. Como é que pode? Aconteceu isso, aquilo ali. Fizemos tudo, armamos. O diabo entrou um montão de coisa, mas ele está lá de pé no templo. As pessoas não querem ver a gente de pé, irmão. As pessoas querem ver de pé na boca de fumo. As pessoas querem ver a gente de pé na tendinha. Eles querem ver a gente de pé lá. Eles querem ver a gente de pé tomando uma cerveja, ou tomando um uísque, tomando sei lá o que esse povo toma, porque tem 30 e poucos anos que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não cheiro. Irmão, tem mais de 30 anos que eu não faço esse bagulho aí não, tá? E ainda as pessoas acham que eu vou voltar para aquele bagulho lá, na Blacharavai, o Cero e Kemene de Faz. Irmão, porque ele fala aí, não, esse problema vai levar ele de novo pra droga. Esse problema vai levar ele de novo lá pra dar um teco, vai fumar um baseado. Tá repreendido, Satanás, pelo poder do sangue de Jesus. Eu estou de pé. Jesus que me mantém de pé. A graça de Jesus que me mantém de pé. Foi ele que me escolheu, então é ele que tem, ele tem me mantido de pé. O Senhor Jesus tem me guardado e me mantido de pé. Porque quem me chamou, ele sabe quem sou eu. Ele me escolheu antes de entrar no útero da minha mãe. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele sabe como é que eu seria. Ele já conhecia todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades. Ele sabia todas as minhas quedas, todas as minhas falhas, todos os meus pecados, mas mesmo assim ele me mantém de pé. Mesmo assim ele me escolheu, me botou de pé. Na Brachergue de Kel e Narasaio.
Manto de camanto, rebinabando, quembinaraçá. Deri anaragaio. Acho que as pessoas ficam intrigadas. Como é que ele está lá de pé, lá no templo? Como é que ele está evangelizando ainda? Como é que ele está levando comida para os moradores de rua? Como é que ele ainda está subindo um monte? Como é que ele está fazendo live pregando? Nós fizemos tudo, pagamos, arriamos, sei lá, compramos as pessoas para matar ele, para parar ele, mas ele está de pé lá no templo. Na Blacherg de Calabaio. Interessante que chegaram lá os apóstolos de pé, aonde? No templo ainda estava ensinando. Ou seja, eles obedeceram a ordem do anjo. Ei, houve uma ordem para mim, pregue, não cala. Amabrachando cobina calabaraçaio. Ô Elisângela, paz do Senhor. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Eu estou fazendo aquilo que o anjo de Deus falou. Homem, vai lá, prega, tá, homem? Amabrachando canaraçaio. Tentaram te parar, tentaram te prender, mas o anjo desceu e me libertou, terra. Esse anjo tem me guardado e eu tenho seguido a ordem do anjo. Olha, é para tu pregar, tá? É para tu ir lá pro templo pregar. Eu tô te livrando, eu tô te libertando, mas para você fazer a minha obra. Sabe, querida, queridona, aquele que começou a obra em mim há de completar, há de terminar. Xanabrachandarácia. Aqui eu estou em Atos capítulo 5, no versículo 25, que diz: e chegando a Laiocérgia, missionária Jaqueline, a paz do Senhor, manda a paz do Senhor pro presbítero Carlos Henrique aí, em nome de Jesus. Então, quando a gente, aqui Atos dos Apóstolos 5, 25, e chegando, anunciaram-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão de pé no templo, ensina. Aleluia. E vão chegar lá, ó. A missionária Jaqueline está de pé na Blacheria. O presbítero Carlos Henrique está de pé na Bladarabadara sub de Calabaio. Não adianta tentar nos parar, que Deus envia um anjo para nos salvar. Não adianta armar fofoca, contenta, panelinha, maldição, que o anjo de Deus vai lá e nos tira da prisão. É a noite que o anjo de Deus está entrando e libertando muitas pessoas das prisões, dos cárceres espirituais. Interessante que aquelas pessoas ficaram como, pastor André? Aquelas pessoas ficaram perplexas. Aquelas pessoas ficaram sem saber o que aconteceu. Amabadara sub de Calabai. Muitas pessoas vão ficar: o que aconteceu com a missionária Jaqueline? Pensei que ela ia morrer. Pensei que ela ia sair daquele ministério. Sabia, missionária Jaqueline? Tem pessoas dizendo: ela vai abandonar a pastora. Ela vai abandonar aquilo tudo lá. Amablaxandarácia. E quando chega, a senhora está lá no culto. Olha aí. Amablachuri que merefácia. Deus manda dizer: Alaiocéria, você missionária, e o presbítero Henrique, Anablachuri que merefácia, são como essa viga aqui, ó. São colunas, como viga daquela igreja. Nablachando cobreface ériga. Vocês são viga e coluna, sustento daquele ministério. Neblachuri combinaraçaio. O diabo está cirandando aquela igreja. Neblachou de camandaraciéria. Mas o Senhor colocou vocês aí com um propósito. Ainda não é o tempo de sair de lá. Blablachandarasubriéria. Eu vejo Deus mudando a elefáciéria. Algo naquele manto ia. Amblachandarácia. Vocês vão estar lá ensinando. Pega a senha aí, missionária Jaqueline. Você e o presbítero Carlos Henrique vão estar na Bachandarácia, ensinando no templo de pé. Aleluia. Versículo 26. Atos dos Apóstolos 5, 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apredejado pelo povo, e trazendo-os apresentou ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou. Olha a interrogação do sumo sacerdote para aqueles homens. Foi essa aqui, ó. Não nos vos admoestamos nós
expressadamente que não ensinasse nesse nome. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, era proibido falar do nome de Jesus. Nabrachando Rebinaiosé. Ele não queria que falasse o nome de Jesus. Eles não queriam que ninguém falasse o nome daquele homem. Era proibido naquela época de qualquer pessoa falar do nome de Jesus e de ensinar os ensinos do Senhor Jesus. Eles disseram, vocês são expressadamente proibido falar e ensinar nesse nome. O diabo não quer que nós falemos o nome de Jesus Cristo. O diabo quer que você e eu falamos o nome do pastor, o nome do cantor, o nome do pregador, o nome do profeta, o nome da congregação, o nome da campanha, o nome do propósito. Mas o diabo, o diabo ele fica como? Ele fica revoltado quando nós falamos o nome de Jesus. Nós iremos continuar falando do nome. O diabo quer que nós não falemos do nome de Jesus. O diabo não quer que nós ensinamos as doutrinas do Senhor Jesus. Era proibido falar do nome de Jesus. Era proibido ensinar as doutrinas que o Senhor Jesus ensinou. Agora eu te pergunto, a igreja atual está falando de nome de Jesus? A igreja atual está ensinando os evangelhos do Senhor Jesus? Hoje eu vejo as pessoas falando do livro. Hoje eu vejo a pessoa falando do sistema teológico. Hoje eu vejo a pessoa falando do nome da convenção. Hoje eu vejo a pessoa falando mais o nome dele, mais o nome da placa da igreja. Irmão, pare de falar da placa. Fale do nome de Jesus. Vocês aí têm que falar do nome de Jesus no culto. É no nome dele. É no nome de Jesus que Satanás sai. É no nome de Jesus que o milagre acontece. É no nome de Jesus Cristo que vai ter restauração no casamento. É no nome de Jesus Cristo que o cego enxerga. É no nome de Jesus Cristo que o surdo ouve. É no nome de Jesus Cristo que o mudo fala. É no nome de Jesus que o paralítico ande. É nesse nome, o nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, desculpa, não está. Hoje estou quietinha, só ouvindo. Eita, calabaraço. Tá bom, pode ficar quietinha aí. Pode ouvir as palavras que nós temos que ouvir. Pelo ouvir que vem a nossa fé. Nabrachando que é merefácia. Hoje os seus botões só para a senhora ouvir. É o nome de Jesus. Eles querem que nós não falemos desse nome. Eles não querem que nós ensinamos as doutrinas que Jesus deixou pra gente. Aí sabe o que eles fazem pra gente? Eles colocam os dogmas, os usos e os costumes da igreja, os mandamentos da igreja. Eles querem que nós falamos dos costumes, dos dogmas da igreja. Quando nós falamos do nome dele, quando nós falamos o nome de Jesus, o inferno explode. Quando é falado de nome de Jesus, a potestade cai. Quando é falado o nome de Jesus, não tem o diabo da treva, não tem um demônio da bebida, não tem um demônio da prostituição. Quando nós falamos o nome de Jesus, os demônios que levam as pessoas para o tráfico caem. Quando nós falamos do nome de Jesus, o demônio que coloca a prostituição cai. Quando nós falamos o nome de Jesus, irmão, quando nós falamos o nome de Jesus, gadareno é liberto, legião é expulsa. Nós temos que falar deste nome na igreja. É nome de Jesus. E eles não queriam que os apóstolos falassem o nome de Jesus. Eles estavam falando, olha, vocês não podem falar no nome desse homem não, hein? Vocês não podem ensinar nesse nome.
Vocês podem ensinar no nome dos saduceus, no nome dos fariseus. Vocês podem ensinar no nome dos zelotes, no nome dos assênios. Tu pode ensinar no nome dos filisteus, dos assírios, dos babilônios, dos persas. Tu pode ensinar no nome do fulano, no nome do Bertano, mas não pode ensinar no nome de Jesus. Vocês não podem encher Jerusalém dessa vossa doutrina. A nossa doutrina é Bíblia. A nossa doutrina é a palavra. A gente vê um montão de pregação, as pessoas não pregam a palavra. Prega um montão de abobrinha. Estava proibido de pregar a doutrina. Querer lançar sobre nós o sangue nesse doce. Por quê? Se eles falassem da palavra de Deus, iria mostrar que eles foram culpados. Eles condenaram um homem inocente. Se eles continuassem pregando a doutrina, eles veriam que Jesus era inocente. Eles mataram um homem inocente. É por isso que eles não queriam que ensinasse a doutrina de Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas ao 29, olha o apóstolo Pedro e os apóstolos vão falar aqui agora, irmão. É o tema da nossa live de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro, e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem tu tá obedecendo aí na tua igreja? Dei que naraio sério, anaio subnaraio. A tua não, pastor André, eu tenho que obedecer, pastor. Eu tenho que obedecer lá o que o pastor falou, que a pastora falou. Senão eu vou pro banco. Então eu vou pro banco. Ah, mas eles estão lá todo errado, estão lá na brachandarácia. Tu vai obedecer quem está errado, irmã? Tu vai obedecer o pastor, a irmã que está errada? Tu vai obedecer o homem? Claro que nós temos que obedecer a lei dos homens, a lei de Deus. Mas se a lei dos homens está errada, irmão, vou obedecer a lei de Deus. Importa eu obedecer a Deus do que aos homens. O que os apóstolos estavam dizendo? O que Pedro estava dizendo? Olha, eu vou continuar obedecendo a Deus. Se vocês quiserem nos prender, nos matar, que vocês nos matem, que vocês nos prendam, mas que eu vou obedecer a Deus. A minha obediência é a Deus. Eu tenho a esposa, eu tenho minhas filhas, eu tenho o meu povo, eu tenho as pessoas. Estou aqui na casinha da minha mãe, tem minha mãe que é a serva do Senhor, mas a minha obediência é a Deus. A minha sogra é serva do Senhor, os meus cunhados, tem um cunhado que é evangelista, o Dário, mas eu vou obedecer a Deus. O que importa mais me importa obedecer a Deus do que os homens. Aleluia. Aí vamos continuar. O Deus dos vossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Olha que os apóstolos falaram, vocês mataram a Jesus. Vocês colocaram, o Deus ressuscitou a Jesus que vocês mataram. O Deus dos vossos pais, que pai é esse? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel. O Deus dos vossos pais, ele ressuscitou a Jesus, o qual vocês mataste. Os apóstolos não tiveram medo de falar para aquele sumo sacerdote, para o Sinédrio, que eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E diz assim, ó, Deus com a sua destra elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. É esse Jesus que ressuscitou. Ele nos dá o arrependimento. Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados. De calabracharo, o sério. Ai, ele não quer que nós falamos de Jesus, porque Jesus perdoa os nossos pecados, irmão. Jesus nos leva ao arrependimento, sabe? Aleluia. E diz aqui, 32, e nós somos testemunhas.
acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. Sabe, se você obedece a Deus, irmão, Deus te dá o Espírito Santo, que o Espírito Santo te apodere de ti nesta noite. Irmão, se você obedece a Deus, o Espírito Santo, ele entra dentro da tua vida. O Espírito Santo, ele está sobre mim e sobre você, aqueles que obedecem. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 33. E ouvindo ele isto, se enfurecia e deliberaram matá-lo. Quando eles começaram a ouvir que Jesus tinha ressuscitado, quando eles começaram a ouvir que Jesus dava o Espírito Santo para aquelas pessoas, quando eles começaram a ouvir que os apóstolos, ele estava ali na sua intrepidez, falando daquela palavra ali com ousadia, eles ficaram revoltados. A live terminará em 4 minutos. Nós temos que terminar aqui, irmão. O diabo também está entrando aqui na live, meu Deus. Quer nos parar, aleluia. E ele tentou parar. Aí Gamaliel, aqui um doutor da lei, vai falar o que aconteceu com alguns homens que se levantaram e que foram parados naquela época. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E ele continuou aqui uma palavrinha aqui, irmão, que eu quero terminar, que minha live aqui tá dando ruim. Ele vai dar um conselho, ó. Agora eu digo, dai mão a estes homens, deixai-o, porque se esse conselho, se esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça sede também achado combatendo contra Deus. Então, irmão, se essa obra é de Deus, quando é obra de Deus, não tem quem possa parar. Que Deus venha continuar nos abençoando. Que Deus venha continuar nos guardando. Eles ouviram, concordaram com aquela palavra de Gamaliel, e eles deixaram os apóstolos soltos. E eles, os apóstolos, irmão, eles se consideraram dignos e ficaram felizes. Por quê, pastor André? Por ter sido julgado digno de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Aqueles homens, eles estavam ali felizes porque eles tinham apanhado, que eles tinham sido presos, que ele estava passando todo aquele processo ali por causa do nome de Jesus. E hoje eu vejo as pessoas atuais, qualquer coisa reclama, qualquer coisa fica chateada. Que Jesus venha te abençoar, irmão. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entrou uma situação aqui no minha live, mas querendo ou não, a palavra foi ministrada. Tchau, tchau, gente. Vou ver o que está acontecendo aqui, porque tá parando aqui a minha live. Vamos tentar consertar isso aqui, tá bom? A palavra foi ministrada nesta noite. Tchau, tchau. A paz do Senhor. Boa noite. Importa é obedecer a Deus e não os homens. Esperar aqui terminar aqui uma situação aqui pra gente fechar aqui a nossa live
nesta noite de 24 de setembro. Falta uns minutos, vou ver o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: Satanás não gostou dessa palavra, né? Mas importa a gente falar do nome de Jesus. Nesta noite, eu creio que o milagre chegou aí até a tua casa. Mas pode, né? Os apóstolos ficaram felizes, regozijando de ter sido julgados, dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Deu um probleminha aqui, mas vou voltar, irmão. O que importa é que a gente venha, não cessa de ir no templo, nas casas, no tempo de ensinar e evangelizar.